E se as substâncias de cura mais poderosas do planeta não tivessem sido descobertas em um laboratório moderno, mas fossem prensadas, extraídas e usadas há milhares de anos pelas pessoas cujas vidas estão escritas no livro mais antigo da história da humanidade? A maioria das pessoas não faz ideia de que, enquanto estamos preenchendo prescrições e comprando soros caros, a Bíblia já estava prescrevendo óleos específicos que a ciência agora está provando que podem combater infecções, acalmar inflamações, regenerar a pele e até alterar a química do cérebro humano. Estas não são mitos. Eles não são símbolos espirituais fantasiados de remédio. São compostos biologicamente ativos, com pesquisas clínicas reais por trás deles. E hoje eu vou guiar você por 20 deles que mudarão completamente a sua maneira de pensar sobre a cura. Fique por aqui porque o número 8 dessa lista era tão lendário no mundo antigo que se tornou um provérbio para a própria restauração. E os pesquisadores modernos estão descobrindo agora o porquê. E o número 16 era chamado de a cura para tudo, exceto a morte, na tradição antiga. E os ensaios clínicos sobre ele estão impressionando oncologistas e imunologistas da mesma forma. Se você quer sabedoria antiga apoiada pela ciência moderna entregue diretamente a você, preste muita atenção. Tudo bem, vamos começar. Aqui estão 20 óleos bíblicos que irão curar você instantaneamente, classificados de extraordinários a absolutamente transformadores. Vamos começar pelo início. Não apenas porque o azeite de oliva é o número 1 desta lista, mas porque no mundo antigo ele era o começo da medicina. A Bíblia faz referência ao azeite de oliva mais de 140 vezes. Reis eram ungidos com ele. Feridas eram tratadas com ele. O bom samaritano, em Lucas 10, derramou azeite e vinho diretamente nas feridas de um estranho. Isso não era um ritual. Esta foi uma intervenção clínica e funcionou. A ciência moderna confirmou agora exatamente o porquê. O azeite de oliva extra virgem contém um polifenol chamado óleo cantal, que se comporta de forma quase idêntica ao ibuprofeno em seu mecanismo anti-inflamatório. Ele inibe as mesmas enzimas COX-1 e COX-2 que os AINES farmacêuticos visam. A diferença é que o azeite de oliva faz isso sem destruir o revestimento do estômago. Quando aplicado à pele e feridas, o alto teor de vitamina E do azeite de oliva, o esqualeno e o ácido oleico criam uma barreira que protege o tecido danificado, reduz o dano oxidativo e acelera a regeneração. Os curadores antigos não tinham a bioquímica. Eles tinham os resultados. O uso tradicional: uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, prensado a frio diariamente, usado generosamente na culinária e aplicado topicamente para condições de pele, cuidados com feridas e inflamações. O povo da Bíblia derramava isso em tudo. A ciência moderna finalmente os alcançou para explicar por que isso estava exatamente correto. Quando os magos trouxeram incenso para o menino Jesus, eles não estavam trazendo uma fragrância de luxo. Eles estavam trazendo uma das substâncias medicamente mais sofisticadas do mundo antigo. O incenso, a resina da árvore boswellia, valia mais que o ouro em todo o antigo Oriente Médio por causa do que fazia. Os principais compostos ativos no óleo de incenso são os ácidos boswélicos, particularmente o AKBA, ácido acetil 11-ceto-beta-boswélico. Este composto é um dos inibidores naturais mais potentes da enzima 5-lipoxigenase, que impulsiona a cascata inflamatória responsável por condições como artrite, doença inflamatória intestinal e asma. Ensaios clínicos confirmaram que o extrato de boswellia reduz significativamente a dor nas articulações e melhora a mobilidade em pacientes com osteoartrite, muitas vezes apresentando desempenho comparável aos medicamentos anti-inflamatórios padrão sem os efeitos colaterais. Mas há algo mais sobre o incenso que a neurociência moderna ainda está trabalhando para entender completamente. O acetato de incensola encontrado na fumaça e no óleo de incenso demonstrou em estudos atravessar a barreira hematoencefálica e ativar canais iônicos no cérebro associados à regulação emocional e redução da ansiedade. Pesquisadores da Universidade Hebraica
descobriram que este composto pode ter efeitos psicoativos genuínos, do tipo que produzia sentimentos de paz e consciência espiritual. O mundo antigo queimava incenso nos templos. Eles ungiam os enfermos com ele. Eles o respiravam durante a oração. E acontece que cada uma dessas práticas estava entregando remédio real diretamente ao cérebro e ao corpo. Uso tradicional, difundido para condições respiratórias e calma emocional. Diluído em um óleo transportador e aplicado em articulações inflamadas. E usado na meditação para reduzir o cortisol e a ansiedade. A mirra aparece no início e no fim da vida de Jesus, trazida como presente no nascimento, oferecida na cruz e usada para preparar seu corpo para o sepultamento. Em todo o mundo antigo, do Egito a Israel e a Arábia, a mirra era a substância de escolha para preservação e cura. E isso faz todo o sentido científico. A resina de mirra e seu óleo essencial contêm compostos chamados sesquiterpenos e furanoel-desmanos, particularmente curzereno e furanodieno, que demonstraram poderosa atividade antimicrobiana contra bactérias, fungos e até certos parasitas. Estudos confirmaram a eficácia do óleo de mirra contra cepas bacterianas resistentes a medicamentos. Mas a mirra faz algo mais que é igualmente notável. Ela tem propriedades analgésicas documentadas para o alívio da dor. Os mesmos receptores opioides que os analgésicos farmacêuticos visam são parcialmente ativados por compostos da mirra. Quando os soldados ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra na cruz, este era o controle da dor do mundo antigo e era farmacologicamente real. A mirra também possui potentes propriedades de cicatrização de feridas. Ela estimula a atividade dos glóbulos brancos, reduz a inflamação no tecido e tem sido usada em várias culturas para úlceras bucais, doenças gengivais e infecções de pele com eficácia impressionante. A odontologia moderna, na verdade, redescobriu isso. A tintura de mirra é usada em alguns enxaguantes bucais naturais, especificamente por sua capacidade clinicamente comprovada de combater patógenos orais. Uso tradicional, diluído e aplicado em feridas, infecções de pele e condições inflamatórias. Usado em cuidados orais para a saúde da gengiva, difundido para congestão respiratória e suporte imunológico. Aqui está a história. Uma mulher chamada Maria entra em uma sala onde Jesus está reclinado. Ela abre um frasco de alabastro de nardo puro, espicanardo, e derrama tudo sobre ele. Os discípulos explodem. O óleo valia o salário de um ano. Por que ela o desperdiçaria? Judas Iscariotes coloca um preço nele. 300 denários. Um ano de trabalho. Perdidos em uma única unção. Aquele momento diz tudo sobre o que o nardo era no mundo antigo. Não apenas valioso, mas sagrado. A substância medicinal mais preciosa que uma pessoa poderia possuir. E agora que entendemos sua química, o preço faz sentido. O óleo de nardo, derivado das raízes da Nardostachys jatamansi, cultivada nas terras altas do Himalaia, contém um complexo de sesquiterpenos, jatamansona e valeranona, que foram extensivamente estudados por seus efeitos neurológicos. Estudos em animais mostram que o nardo reduz significativamente a ansiedade e possui propriedades sedativas comparáveis aos ansiolíticos farmacêuticos, atuando através das vias dos receptores GABA, o mesmo sistema visado por medicamentos contra a ansiedade. Ele também mostra atividade neuroprotetora genuína. Pesquisas sugerem que os compostos do nardo protegem os neurônios produtores de dopamina, o que tem implicações para condições que variam de depressão à doença de Parkinson. Para a pele, suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas foram usadas em culturas antigas para eczema, psoríase e condições do couro cabeludo. A unção do cabelo não era apenas ritual, era dermatologia, uso tradicional, diluído e aplicado no couro cabeludo para condições de cabelo e pele, difundido para ansiedade e sono, usado na meditação para profundidade emocional e calma. Êxodo 30 é uma das prescrições médicas mais específicas de toda a Escritura. Deus dá a Moisés uma receita exata para o óleo da santa unção: mirra, canela, cálamo,
cássia e azeite de oliva, cada ingrediente por peso preciso. Isso não era decoração. Esta foi uma formulação. A cássia, parente da canela, mas distinta, é listada por último na receita. E na medicina hebraica tradicional, sua posição muitas vezes indicava uma função fundamental. O óleo de cássia vem da casca da Cinnamomum aromaticum, e seu composto principal, o cinamaldeído, é um dos compostos antimicrobianos mais estudados na medicina botânica. Estudos confirmam que o cinamaldeído rompe as membranas celulares de uma ampla gama de bactérias e fungos. Foi demonstrado que ele inibe o crescimento de patógenos transmitidos por alimentos, organismos resistentes a medicamentos e infecções fúngicas, incluindo espécies de candida que são notoriamente difíceis de tratar farmaceuticamente. A cássia também possui efeitos documentados no açúcar no sangue. Pesquisas clínicas mostram que ela melhora a sensibilidade à insulina e reduz a glicose plasmática em jejum em pessoas com diabetes tipo 2. O mesmo mecanismo que a torna um óleo que aquece e estimula a circulação na medicina tradicional. Como tópico, a cássia gera calor no tecido, aumentando o fluxo sanguíneo para as áreas aplicadas. E é por isso que era usada para dores, condições de frio e rigidez em todo o mundo antigo. Uso tradicional. Altamente diluído em óleo transportador para aquecimento tópico, difundido por suas propriedades antimicrobianas e energizantes, e usado em aplicações culinárias para suporte ao açúcar no sangue e imunológico. Nota: a cássia é mais potente que a canela e deve ser sempre diluída antes da aplicação na pele. Listada ao lado da cássia, na fórmula da Santa Unção de Êxodo 30, o óleo de canela da Cinnamomum verum, canela verdadeira, traz uma química ligeiramente diferente e indiscutivelmente mais complexa para a mistura. O óleo de canela verdadeira é rico em eugenol e acetato de cinamila, junto com cinamaldeído, proporcionando uma cobertura antimicrobiana mais ampla do que a cássia sozinha. Estudos laboratoriais confirmaram que o óleo de canela mata ou inibe mais de 40 espécies bacterianas diferentes, incluindo E. coli, Staphylococcus e Salmonella. Quando o mundo antigo combinou cássia e canela na mesma fórmula de unção, eles estavam, sem saber, construindo um composto antimicrobiano de amplo espectro que cobria tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. O óleo de canela também possui propriedades antiplaquetárias documentadas, reduzindo a tendência do sangue de coagular inapropriadamente. Relevante em uma cultura onde a circulação e a saúde do coração eram preocupações constantes. Seus efeitos de aquecimento e estimulantes foram compreendidos intuitivamente. A ciência mapeou agora o mecanismo. Talvez o mais fascinante, pesquisas publicadas em periódicos revisados por pares mostraram que os compostos da canela protegem as células cerebrais do acúmulo da proteína tau, as mesmas proteínas que se agregam na doença de Alzheimer. Os antigos sacerdotes que ungiam seus corpos com este óleo estavam entregando compostos neuroprotetores através da pele. Uso tradicional: diluído em azeite de oliva para aplicação tópica em articulações e músculos doloridos. Difundido para infecção respiratória e suporte imunológico. E usado na culinária para regulação do açúcar no sangue e saúde cardiovascular. Aqui está o ingrediente na fórmula de Êxodo 30, que a maioria das pessoas ignora. Cálamo, cana-doce. A raiz de Acorus calamus, colhida em pântanos, seca e prensada em óleo. É o elemento menos conhecido da mistura da Santa Unção e possivelmente o mais complexo farmacologicamente. A raiz de cálamo contém compostos de azarona e um óleo volátil que sistemas tradicionais de medicina na Índia, China e Oriente Médio usam há milhares de anos para distúrbios digestivos, aprimoramento cognitivo e condições neurológicas. Era conhecido como Vasha na medicina ayurvédica. A erva da fala e da clareza, usada por estudiosos para melhorar a memória e o foco. Pesquisas modernas confirmam que o cálamo tem atividade inibidora da acetilcolinesterase genuína, o que significa que aumenta a disponibilidade de acetilcolina no cérebro. O mesmo mecanismo de certos medicamentos para Alzheimer. Estudos mostram que possui propriedades neuroprotetoras e efeitos ansiolíticos.
Para o sistema digestivo, o cálamo demonstrou reduzir espasmos intestinais, estimular a produção de enzimas digestivas e ter efeitos carminativos, reduzindo o inchaço e os gases. Suas propriedades antimicrobianas são documentadas contra várias espécies bacterianas. Quando você olha para a fórmula completa de Êxodo 30, mirra, canela, cássia, cálamo e azeite de oliva, o que você vê é um composto neurológico, antimicrobiano, anti-inflamatório e protetor da pele que qualquer formulador moderno ficaria impressionado em projetar. Uso tradicional: chá de raiz de cálamo para clareza digestiva, o óleo difundido ou aplicado muito levemente para suporte cognitivo e historicamente mastigado como raiz por viajantes para energia mental sustentada. Não há bálsamo em Gileade? Jeremias 8:22. Esta pergunta, feita em angústia sobre um povo ferido sem curador, é tão famosa que se tornou um provérbio espiritual que ecoou através de séculos de poesia, música e teologia. O bálsamo de Gileade era tão universalmente compreendido como a substância de cura definitiva que sua ausência era usada para descrever a devastação total. Isso não é hipérbole. É o quão bom este óleo era. O bálsamo de Gileade vinha mais provavelmente da Comifora gileadensis, uma árvore resinosa que crescia na região do Vale do Jordão, e era tão valorizada que fontes antigas registram que era guardada como um recurso de Estado. A resina era extraída cuidadosamente, muitas vezes por incisão na casca, e o bálsamo resultante era comercializado a preços extraordinários em todo o mundo antigo. Análises modernas de espécies de comifora relacionadas mostram que elas contêm terpenoides e flavonoides com propriedades genuínas de cicatrização de feridas, anti-inflamatórias e antimicrobianas. Estudos sobre compostos de comifora mostram ativação dos canais TRPV3 envolvidos na regeneração da pele, efeitos anti-inflamatórios comparáveis a agentes farmacêuticos e atividade antibacteriana documentada contra patógenos comuns de feridas. O Egito pagou somas enormes para importá-lo. A rainha de Sabá o trouxe como tributo a Salomão. Mercadores cruzaram rotas perigosas no deserto, especificamente para transportá-lo. Quando algo tão valioso era usado como um provérbio para a própria cura, a substância por trás do símbolo estava realizando um trabalho extraordinário. Uso tradicional: aplicado diretamente em feridas, queimaduras e infecções de pele, usado em condições respiratórias por inalação de vapor, infundido com a resina e carregado por viajantes como seu kit médico de primeira linha em uma era sem hospitais. Bem rápido, quero fazer uma pausa aqui porque muita gente pergunta: isso tudo é ótimo, mas onde eu realmente consigo esses óleos? As versões reais, não os produtos sintéticos, diluídos e rotulados incorretamente que enchem a maioria das prateleiras hoje. Essa é exatamente a pergunta certa, e importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Muito do que é vendido como óleo de incenso ou mirra, hoje contém muito pouco dos compostos bioativos reais que fazem esses óleos funcionarem. A adulteração na indústria de óleos essenciais é desenfreada. Eu fiz a pesquisa e encontrei as fontes em que realmente confio. Verifique antes de comprar, porque a diferença entre o incenso medicamente ativo e uma fragrância sintética com cheiro semelhante não é uma pequena diferença. É a diferença entre remédio e ilusão. Agora, vamos voltar à lista porque estamos chegando aos óleos que genuinamente vão surpreender você. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Salmo 51:7. O hisopo aparece em toda a Bíblia como um instrumento de purificação usado na limpeza de leprosos, na Páscoa, na dedicação do tabernáculo e na crucificação. Por séculos, teólogos trataram isso como puramente simbólico. E então pesquisadores começaram a analisar o hisopo e descobriram algo notável. O simbolismo foi construído sobre uma base de atividade antimicrobiana mensurável. O óleo de hisopo, da Hisopus officinalis, contém altas concentrações de pinocanfona e isopinocanfona, junto com carvacrol e timol. Os mesmos compostos que dão ao óleo de orégano sua poderosa reputação antimicrobiana.
Estudos confirmam que o óleo de hisopo tem amplas propriedades antibacterianas e antivirais. Notavelmente, foi demonstrado que ele inibe o vírus do herpes simples em estudos laboratoriais com eficácia genuína. Seus compostos expectorantes, particularmente a marrubina, foram documentados para ajudar a limpar o muco das passagens brônquicas, apoiando seu uso tradicional em infecções respiratórias, tosses e bronquite. Quando você borrifava hisopo em uma pessoa que retornava do contágio, você estava aplicando um desinfetante genuíno. As instruções de Deus em Levítico estavam realizando um trabalho epidemiológico real. Uso tradicional: chá de hisopo para tosses, congestão respiratória e primeiros sintomas de resfriado. Tintura de hisopo aplicada topicamente para feridas menores e infecções de pele. A planta fresca ou seca, usada na culinária como uma erva aromática semelhante ao tomilho. Salomão construiu o templo com cedro do Líbano, a madeira mais valorizada do mundo antigo. Mas o cedro não era apenas um material de construção. A lei mosaica especificava o cedro nos ritos de purificação para doenças de pele, em Levítico 14. Fazia parte da limpeza ritual de casas com mofo. Sacerdotes o usavam, guerreiros o carregavam, e agora sabemos exatamente o porquê. O óleo de madeira de cedro da Cedrus atlântica, ou Cedrus deodara, contém sesquiterpenos, principalmente cedrol e cedrina, com propriedades antifúngicas, inseticidas e anti-inflamatórias documentadas. O cedrol especificamente demonstrou em estudos ter efeitos sedativos, reduzindo o cortisol, diminuindo a frequência cardíaca e induzindo a dominância do sistema nervoso parasimpático. O estado de descanso e reparo. Para a pele, o óleo de madeira de cedro inibe o crescimento de dermatófitos, os organismos fúngicos responsáveis por condições como micose e pé de atleta. Seu uso na limpeza da pele doente em Levítico não era metáfora, era tratamento antifúngico. O cedro também possui propriedades repelentes de insetos documentadas. Em um mundo sem telas, conservantes ou pesticidas, um óleo que repelia naturalmente insetos de um edifício era enormemente valioso. O templo não era apenas grandioso, ele foi projetado higienicamente. Uso tradicional, difundido para estresse, ansiedade e suporte ao sono. Diluído e aplicado no couro cabeludo para queda de cabelo e condições do couro cabeludo. Usado topicamente para infecções fúngicas da pele. Em João 19:39, Nicodemos traz uma mistura de mirra e aloés para o sepultamento de Jesus, cerca de 34 quilos. Esta era uma quantidade extraordinária, mesmo para um sepultamento, indicando quão medicamente sérias essas substâncias eram consideradas. Mas o papel de cura do aloé estendeu-se muito além do túmulo. O óleo de aloe vera, extraído das folhas de Aloe barbadensis, contém polissacarídeos, particularmente a semanana, juntamente com antraquinonas, enzimas e vitaminas, que produzem alguns dos efeitos de cicatrização de feridas mais estudados na medicina botânica. Ensaios clínicos confirmaram que a aloe vera acelera a cicatrização de feridas, reduz a inflamação em queimaduras e abrasões, hidrata sem bloquear os poros e possui atividade antimicrobiana genuína contra patógenos comuns da pele. O polissacarídeo, a semanana, demonstrou estimular a atividade dos macrófagos, ativando a resposta imunológica no tecido danificado. Para a inflamação da pele especificamente, o conteúdo de giberelina da babosa estimula a síntese de colágeno, razão pela qual a dermatologia moderna a utiliza em cuidados pós-procedimento. O que Nicodemos aplicou a um corpo por reverência, pessoas vivas em todo o mundo antigo estavam aplicando a queimaduras, feridas e condições inflamatórias da pele, exatamente pelas razões que a ciência agora confirma. Uso tradicional: gel de babosa fresco ou babosa, processada a frio aplicada diretamente em queimaduras, feridas e pele irritada, consumido como suco para condições inflamatórias do intestino, usado nos cuidados com o cabelo para a saúde do couro cabeludo. O reino dos céus é como um grão de mostarda, diz Jesus em Mateus 13. A menor das sementes que cresce e se torna algo vasto. Mas além da parábola,
A mostarda era uma cultura agrícola e medicinal crítica em todo o mundo bíblico. Seu óleo era o cavalo de batalha da medicina antiga para circulação e dor. O óleo de semente de mostarda contém altas concentrações de isotiocianato de alila, o mesmo composto que dá calor à mostarda, junto com ácido erússico e ácido alfa-linolênico, ômega 3. Quando aplicado à pele, o isotiocianato de alila atua como rubefaciente. Ele cria calor localizado, aumenta drasticamente o fluxo sanguíneo para na área aplicada e estimula as terminações nervosas de uma forma que bloqueia sinais de dor mais profundos, o que a medicina moderna chama de terapia de contra-irritação. Antigos curadores usavam compressas de mostarda no peito para bronquite e pneumonia. O calor e o aumento da circulação ajudavam a quebrar a congestão e mover o fluido de maneiras que agora são compreendidas fisiologicamente. O mesmo mecanismo era usado para dores nas articulações, dores musculares e extremidades frias. O óleo de mostarda também é rico em ácidos graxos ômega 3, conferindo-lhe um perfil nutricional anti-inflamatório que o torna valioso tanto topicamente quanto na culinária. Nas regiões onde Jesus ensinou, o óleo de mostarda era o óleo de cozinha das pessoas comuns, entregando calor e gorduras anti-inflamatórias em cada refeição. Uso tradicional: óleo de massagem aquecedor para dores nas articulações, dor muscular e circulação. Usado historicamente como fricção no peito para congestão respiratória. Como óleo de cozinha em pequenas quantidades para nutrição anti-inflamatória. Quando Deus proveu o maná no deserto, a Escritura o descreve com detalhes sensoriais precisos. Era como semente de coentro, branco, números 11 a 7. Quer seja essa a identificação botânica exata ou uma descrição comparativa, a semente de coentro aparece na história de comida mais milagrosa de toda a Bíblia. E isso não é pouca coisa. O óleo de semente de coentro, da Coriandrum sativum, contém linalol como seu composto principal em concentrações de 60 a 80%. O linalol é um dos terpenos mais pesquisados em aromaterapia e medicina botânica clínica. Estudos confirmam que ele reduz a ansiedade de forma comparável a drogas farmacêuticas em modelos animais com um perfil muito mais seguro. Ele possui propriedades sedativas documentadas que o tornam valioso para distúrbios do sono, mas os benefícios do óleo estendem-se além do neurológico. O óleo de semente de coentro tem atividade antimicrobiana genuína. Pesquisas mostram que ele inibe a formação de biofilme em bactérias, incluindo cepas que são de outra forma resistentes a antibióticos convencionais. Tem efeitos anti-inflamatórios por seu conteúdo de flavonoides e benefícios digestivos documentados, incluindo a redução de espasmos intestinais e alívio carminativo de gases. Uma de suas aplicações modernas mais fascinantes. Pesquisas preliminares sugerem que compostos de coentro e semente de coentro podem ajudar a mobilizar metais pesados dos tecidos, atuando como um agente quelante, uma função que os curadores antigos não saberiam nomear, mas que teriam reconhecido em seus efeitos. Uso tradicional: chá de semente de coentro para ansiedade, sono e distúrbios digestivos. O óleo difundido para calma e clareza mental, usado abundantemente na culinária como sabor e medicina funcional. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Cântico dos Cânticos 2:1. A rosa de Saron é uma das plantas liricamente mais referenciadas em toda a Escritura. Um símbolo de beleza, amor e renovação. E o óleo prensado desta flor carrega esse poder de cura para o corpo. A identidade da rosa de Saron tem sido debatida. Pode referir-se a Cistus ladanifer, Esteva, Hibiscus syriacus ou uma espécie relacionada da planície de Saron. A espécie Cistus, mais comumente associada à região, produz um óleo rico em resina de ládano, compostos com potentes propriedades antioxidantes e antimicrobianas. O óleo de Esteva contém alfa e beta-pineno, canfeno e viridiflorol, compostos estudados por seus efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes de feridas. O óleo de hibisco, outro candidato, é extraordinariamente rico em antocianinas e flavonoides, que possuem efeitos documentados na elasticidade da pele,
preservação do colágeno e reparo de danos oxidativos. Para o bem-estar emocional, que a escritura associa a esta flor, óleos do tipo rosa demonstraram em estudos reduzir o cortisol, diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial durante o estresse e melhorar estados emocionais subjetivos. A associação de rosas com amor, cura e restauração não é um acidente poético. Os compostos nessas flores entregam efeitos neuroquímicos mensuráveis. Uso tradicional. Aplicado na pele para inflamação, secura e envelhecimento. Difundido para suporte emocional, luto e estresse. Nardo e açafrão, cálamo e canela. Cântico dos Cânticos 4:14. O açafrão aparece em uma das listas mais vívidas de substâncias valiosas da Escritura, e por uma razão que seu preço extraordinário ainda reflete hoje. O açafrão é a especiaria mais cara da terra por peso, e tem sido assim por milênios. O óleo de açafrão da Crocus sativus contém dois compostos bioativos primários, crocina e safranal. Estes são os compostos responsáveis pela cor e aroma do açafrão, e são objeto de algumas das pesquisas recentes mais empolgantes na medicina neurológica. Múltiplos ensaios controlados randomizados, o padrão ouro da pesquisa clínica, mostraram que a suplementação com açafrão reduz significativamente os sintomas de depressão com tamanhos de efeito comparáveis a medicamentos antidepressivos, como fluoxetina e imipramina. O mecanismo envolve a inibição da recaptação de serotonina, a mesma via visada pelos ISRS, juntamente com a modulação da dopamina e a redução do estresse oxidativo no tecido cerebral. O açafrão também tem efeitos documentados na memória e no aprendizado, com estudos mostrando melhora na função cognitiva no declínio relacionado à idade, e sua capacidade antioxidante está entre as mais altas medidas em qualquer composto vegetal. A crocina é um carotenoide com extraordinária capacidade de eliminação de radicais livres. No mundo antigo, o açafrão estava entrelaçado na medicina, na culinária e nas cerimônias, tratando depressão, insônia, distúrbios menstruais e queixas digestivas. A psiquiatria moderna está redescobrindo o que o Cântico dos Cânticos assumiu. Esta especiaria dourada valia seu peso em cura. Uso tradicional. Pequenas quantidades usadas na culinária para suporte ao humor e benefício antioxidante. Chá de açafrão para ansiedade e depressão leve. O óleo difundido para elevação emocional e clareza mental. Aqui está o óleo que eu mencionei no início, e ele merece cada palavra de expectativa. O óleo de semente negra da Nigella sativa tem sido usado medicamente em todo o Oriente Médio por mais de 3.000 anos. O profeta Maomé teria dito: na semente negra há cura para todas as doenças, exceto a morte. Evidências arqueológicas mostram que ele foi encontrado na tumba de Tutankhamon. O grande médico Ibn Sina dedicou uma seção inteira de seu cânon de medicina às suas propriedades. E aqui está o que a ciência moderna descobriu. Esta afirmação tradicional não é um exagero, é quase uma subestimação. A timoquinona, o principal composto bioativo no óleo de semente negra, foi estudada em centenas de artigos revisados por pares. A pesquisa é impressionante. A timoquinona demonstrou atividade anticâncer em estudos laboratoriais contra uma gama extraordinária de linhagens de células cancerígenas. Mama, cólon, pulmão, pâncreas, cervical, através de mecanismos que incluem a indução de apoptose em células cancerosas, inibição da formação de vasos sanguíneos tumorais e supressão de vias de sinalização inflamatória que o câncer explora. Além da pesquisa do câncer, o óleo de semente negra mostrou efeitos clinicamente significativos na asma. Múltiplos ensaios confirmam que melhora a função pulmonar e reduz a inflamação das vias aéreas. Tem propriedades antidiabéticas, e estudos mostram que reduz o açúcar no sangue em jejum e melhora a resistência à insulina. É antibacteriano contra MRSA, o estafilococo resistente a antibióticos, com o qual os hospitais lutam para tratar, e possui propriedades moduladoras do sistema imunológico que estão sendo estudadas
para condições autoimunes. Nenhum composto vegetal único tem a amplitude de pesquisa clínica por trás dele como a timoquinona tem. O mundo antigo a nomeou corretamente. Uso tradicional: uma colher de chá de óleo de semente negra, prensado a frio diariamente com mel para suporte imunológico e saúde geral. Aplicado topicamente para condições de pele, eczema e saúde do couro cabeludo. Misturado com mel para condições respiratórias. O óleo de rícino ocupa uma posição fascinante na medicina antiga. Era central para a medicina egípcia. O papiro de Ebers, um dos documentos médicos mais antigos já encontrados, lista o óleo de rícino como tratamento para inflamação ocular, constipação e condições de pele. O Egito foi o mundo de onde o óleo de rícino veio no mundo antigo. E no contexto bíblico, a própria planta aparece diretamente. Deus faz uma planta de rícino crescer rapidamente para proteger Jonas do sol em Jonas 4. Um detalhe que diz quão familiar esta planta e suas propriedades eram. O óleo de rícino da Ricinus communis contém um ácido graxo único. O ácido ricinoleico compõe aproximadamente 90% de sua composição. Este composto não existe em nenhum outro óleo vegetal comum em tal concentração e produz efeitos genuinamente incomuns. O ácido ricinoleico liga-se aos receptores EP3 em todo o corpo, receptores envolvidos na função muscular lisa, regulação da inflamação e resposta à dor. Topicamente, o óleo de rícino tem efeitos anti-inflamatórios, documentados quando aplicado como compressa no abdômen. Uma prática ainda usada na medicina naturopática que parece reduzir marcadores inflamatórios e apoiar a função hepática e linfática. Estudos mostraram que as compressas de óleo de rícino aumentam a produção de glutationa, o principal antioxidante interno do corpo. Para a pele, seu alto peso molecular significa que penetra lentamente, formando uma camada oclusiva protetora que retém a umidade e cria um ambiente no qual o tecido danificado pode se reparar. Suas propriedades antimicrobianas foram documentadas contra vários patógenos comuns da pele. Uso tradicional: compressas de óleo de rícino aplicadas na parte inferior do abdômen para suporte hepático e saúde intestinal. Aplicado topicamente para a pele seca, cutículas espessas e saúde do cabelo. Usado como um laxante interno ocasional em pequenas quantidades. Deus disse a Moisés para projetar o candelabro do tabernáculo, a menorá, com cálices em forma de flores de amendoeira. A vara de Arão brotou amêndoas milagrosamente. A amendoeira foi escolhida como símbolo de vigilância divina, a primeira árvore a florescer na primavera. E o óleo prensado dessas sementes era tão medicamente sério quanto seu simbolismo era sagrado. O óleo de amêndoa da Prunus dulcis é um dos óleos transportadores mais densos em nutrientes que existem. É extraordinariamente rico em vitamina E, na forma de alfa-tocoferol, em níveis que fornecem proteção antioxidante significativa quando absorvidos pela pele. Contém ácido oleico e ácido linoleico em uma proporção que corresponde de perto à composição de sebo da pele humana saudável, razão pela qual a pele o absorve tão prontamente. Estudos clínicos sobre o óleo de amêndoa mostram redução mensurável nas estrias quando aplicado durante a gravidez. Melhora na função da barreira cutânea em pacientes com eczema, psoríase e proteção da pele contra danos oxidativos relacionados aos raios UV. O conteúdo de vitamina E, quando absorvido topicamente, neutraliza genuinamente os radicais livres nas membranas das células da pele, retardando o tipo de dano oxidativo que impulsiona o envelhecimento e a doença. O mundo antigo usava o óleo de amêndoa prensado na hora da noz para proteção da pele em um ambiente de sol intenso e ar seco, e na culinária como uma gordura suave e nutritiva. As pessoas que trabalhavam sob o sol do deserto com óleo de amêndoa na pele estavam se protegendo do dano oxidativo da maneira mais direta possível. Uso tradicional: aplicado como hidratante corporal completo e óleo de massagem. Usado como óleo transportador para diluir óleos essenciais mais potentes. Aplicado no couro cabeludo para nutrição capilar e suporte ao crescimento. O linho tecido da planta do linho está em toda parte na Escritura. Os sacerdotes vestiam linho. As cortinas do tabernáculo eram de linho.
Os panos de sepultamento de Jesus eram de linho. O linho era tão central para a má economia e a cultura do mundo bíblico que era armazenado em telhados, como Raabe escondeu os espiões sob talos de linho em Josué 2. Mas a semente dessa planta de linho e o óleo prensado dela é um dos alimentos e remédios mais poderosos e anti-inflamatórios do reino vegetal. O óleo de linhaça é a fonte vegetal mais rica de ácido alfa-linolênico, um ácido graxo ômega 3 que o corpo converte parcialmente em EPA e DHA, as mesmas gorduras essenciais encontradas em peixes gordurosos. Pesquisas clínicas sobre o óleo de linhaça mostram reduções significativas nos marcadores inflamatórios, incluindo a proteína C reativa e a interleucina 6, as citocinas que impulsionam a doença inflamatória crônica. Estudos confirmam que ele reduz o colesterol LDL, diminui a pressão arterial e possui efeitos protetores no sistema cardiovascular. Suas lignanas, compostos fitoestrogênicos encontrados na semente, demonstraram ter propriedades anticâncer, particularmente em cânceres sensíveis a hormônios. Para a pele, o conteúdo de ômega 3 do óleo de linhaça suporta as membranas celulares das células da pele, mantendo-as fluidas, permeáveis e capazes de trocar nutrientes e resíduos de forma eficiente. A pele seca, inflamada e reativa muitas vezes melhora dramaticamente com a aplicação regular de óleo de linhaça, porque a inflamação no nível da membrana está sendo tratada em sua fonte. Uso tradicional: uma colher de sopa de óleo de linhaça prensado a frio diariamente na comida. Nunca cozido, pois o calor destrói seus ômega 3. Aplicado topicamente para condições de pele seca e inflamada. Usado como uma preparação de óleo de linhaça para cicatrização de feridas na medicina popular tradicional. E aqui estamos no número 20. Aquele que guardei para o final, porque sua história pode ser a mais silenciosamente notável desta lista. Nogueiras cresciam em todo o antigo Oriente Médio. Cântico dos Cânticos 6:11 faz referência ao jardim de nogueiras. As nozes estavam presentes na dieta diária em todo o mundo bíblico, e o óleo prensado delas era usado na culinária, nos cuidados com a pele e na medicina em culturas greco-romanas, persas e hebraicas por igual. Olhe para uma noz. Olhe realmente para ela. A noz enrugada de 2 lóbulos parece quase exatamente com um cérebro humano. Os médicos antigos na tradição da doutrina das assinaturas acreditavam que isso era um sinal de seu propósito. E aqui está o extraordinário. Eles estavam certos. O óleo de noz é a fonte vegetal mais rica de ácido alfa-linolênico depois do óleo de linhaça, tornando-o uma poderosa fonte de ômega 3 anti-inflamatório. Mas o que torna o óleo de noz único é seu conteúdo de polifenóis, particularmente elagitaninos que se decompõem no intestino em urolitinas. Os mesmos compostos encontrados em romãs que os pesquisadores estão estudando agora por seus efeitos no cérebro e na saúde celular. Ensaios clínicos confirmaram que o consumo regular de nozes melhora o desempenho cognitivo, a memória e a velocidade de processamento em adultos, com efeitos observados em todas as faixas etárias. Estudos mostram que o consumo de nozes reduz a oxidação do LDL, melhora a flexibilidade arterial e diminui os marcadores inflamatórios em todo o sistema. A proporção de ômega 3 para ômega 6 no óleo de noz é exclusivamente favorável, próxima ao que as dietas ancestrais mantinham antes que os óleos de sementes industriais alterassem a proporção moderna, além do reconhecimento. E há isto: o óleo de noz contém melatonina, um composto quase nunca encontrado em alimentos vegetais, tornando-o relevante para a saúde do sono de uma forma que nenhum outro óleo desta lista pode reivindicar. Uso tradicional: óleo de noz prensado a frio usado em molhos de salada e cozimento em fogo baixo, aplicado topicamente para secura da pele e nutrição do couro cabeludo, usado na medicina tradicional como um tônico cerebral, uma função para a qual a neurociência moderna finalmente deu um mecanismo. 20 óleos, milhares de anos de uso, sabedoria acumulada que quase enterramos sob um século de promessas farmacêuticas e substitutos sintéticos. Antes de deixar você ir,
Quero ter certeza de que você tem um caminho real a seguir, porque informação sem ação é apenas entretenimento. Tudo o que discutimos hoje está disponível para você, mas a qualidade importa enormemente com esses óleos. A diferença entre o óleo de incenso genuíno, prensado a frio e não adulterado, e o óleo de fragrância sintética em um frasco de âmbar barato não é uma pequena diferença. É a diferença entre um remédio e uma mentira. Comece com um ou dois olhos. Conheça-os profundamente. Seu corpo lhe dirá o resto. Se esses remédios antigos mudaram a maneira como você olha para o mundo natural e a sabedoria do passado, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir a história e a ciência que foram escondidas por tempo demais. Junte-se a nós enquanto recuperamos